Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Este é o segundo vídeo da série O Sujo e o Mal Lavado. No vídeo anterior eu expus aqui a correria e a sangria desgraçada, do modus operandi e do método utilizado pela galera da velha política antes do dia 4, com as inaugurações e o samba-lelê para te fazer de otário. Pois bem, hoje nós vamos falar, gente, dos mal lavados, não é? Que aqui está sendo representado pela candidatura de Grampinho, não é? E Zé Sacqué ao governo de estado, e eles ainda estão por decidir, estão aí para onde o vento leva, quem apoiarão. Caiado para presidente, Zema para presidente, Renan Santos do MBL para presidente ou Flávio Bolsonaro para presidente. Olha para vocês verem, não é? E vamos começar então falando, de Flávio, porque a candidatura dele está derretendo, de forma orgânica, natural, por conta de todos os escândalos. Enquanto isso, Grampinho, cosplay engajado de Michael Jackson, bate tambor, para poder impressionar e se aproximar do povo, para agradar. Mas antes de falar desta gente, é preciso que a gente recorra à história para ver a origem deste povo. Porque se 20 anos de PT na Bahia já causa incômodo e ao invés do povo trabalhar para outra opção, não. O povo está sendo levado e conduzido a trazer de volta o arqui-inimigo, E essa história do arqui-inimigo, desse mocinho aí, Grampinho, que vocês estão vendo batendo tambor, se fazendo de gente e de popular, começa basicamente muito lá atrás. Mas nós vamos para o ano de 1965, o ano que eu nasci. Foi o ano que foi fundado o Arena, Aliança Renovadora Nacional. O partido Arena foi criado para dar sustentação ao regime militar. Vai vendo, não é? Esta é a casa de origem de todos eles que ainda estão governando e conduzindo a política no país. Aí se destacam os Magalhães, os Caiados, os Collor de Mello, os Sarney, não é? E toda essa gente que nós já conhecemos. Então o Arena, ele é criado em 65, só que em 1979, na época da novela Dancing Days, na época que Sônia Braga brilhava dançando nas discotecas, que foi um sucesso, a gente ainda muito menino, e com a reforma partidária que houve em 79, o Arena, ele vira o PDS. Quem foi da minha época sabe muito bem disso, E em 1980, na tentativa de se renovar, de juntar o caos, porque esses partidos estavam entrando, ao mesmo tempo que se fortalecendo, também se desgastando, começa, a se dividir. O PDS começa a se rachar e um grupo vai formar o PFL, o Partido Frente Liberal. E um outro grupo se transformou no que é hoje União Brasil, dona Guida. A senhora nem tinha nascido e seu DNA já estava fedendo, Para vocês verem que mudou tanto este outro grupo que chegou ao que é hoje União Brasil de Grampinho. Também surge nessa época o PP, o progressista, que foi resultado de várias fusões. Eles vão perdendo
votos vão se desgastando e para não desaparecer eles vão se juntando. Nasce aí também em 1987 o PSD, né? Então todo mundo no país, no Brasil, no Nordeste, não é? Foi governado e guiado por essas pragas. Vocês imaginam que até os anos 80, não é, e 90, só esta gente existia e governava Maracás, não é? Olha só, e para completar a metamorfose, eis que em 1985, numa fusão do Prona de Enéas, aquele lá meio esquisito, não é? Formou-se e criou o PL, não é? Isso em 85. Em 2006, o PL, por necessidade de renovação e fazer a maquiagem, ele passa a ser PR, Partido da República. E em 2019 ele volta a ser PL novamente. Olha a desgraceira, gente, né? Grampinho e Zé Saqué tem todo esse DNA aí, gente, e eles surgem agora com uma missão. Qual é a missão desta gente, não é? Eles querem acabar com o PT, não é? Eles acham e dizem que o PT, principalmente Lula, é a desgraça do país. Eles dizem que eles são honestos, cristãos e patriotas, não é? E adoram guardar em casa relógios, dólares, sacos de dinheiro e por aí vai. A única diferença é que quando cata um do PT, já catou 100 deles. E aí, o que é pego do PT serve para aliviar os outros 100. Para vocês verem, não é? Eles andam com banqueiros, com bicheiros e com crime organizado. Flávio Bolsonaro derrete a sua candidatura e continua fingindo ser a solução para o país, além de ser um entreguista, de pensar necessariamente só na família, em livrar o pai dele, vive colado com Trump e com Netanyahu, que são duas figuras que o mundo não dá prestígio nenhum. São ainda respeitados, entre aspas, por medo, porque o mundo tem medo da força bélica dos Estados Unidos e de Israel. Ou claro, ou me obedece ou eu te destruo, não é? E a gente viu agora, em dezembro para cá, do ano passado, a casa começando a desmoronar para o PL, o grupo de Flávio Bolsonaro. Começou, sobretudo, vou pegar aqui um dos últimos casos, que foi o do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, que foi pego 468 mil em dinheiro vivo no guarda-roupa da sua casa. Ele diz que foi de um imóvel que vendeu em Minas, mas aí a documentação do imóvel só foi feita depois que a PF pegou esse dinheiro. Aí foram atrás do vendedor. O vendedor disse que pagou realmente dinheiro. Esse dinheiro veio andando de Minas até Brasília e entrou num saco plástico no guarda-roupa de Sóstenes do PL, não é? A polícia investigou um pouco mais e não descobriu de onde o comprador do imóvel sacou este dinheiro. Ora, isso deu desdobramento, não é? Há uma outra operação que ocorreu agora, que passou por Goiás, de Caiado, porque a podridão de lá ainda não subiu, Minas Gerais de Zema e do Distrito Federal. Nessa operação da Polícia Federal agora, foram encontrados o quê? 160 mil dólares e muito relógio e dinheiro escondido num livro falso. E o livro era um livro sobre direito. Vocês vão vendo. A gente ri de nervosismo, né? Essa turma de Flávio Bolsonaro, gente, continua brilhando.
São várias situações acumuladas desde quando o Bolsonaro começou a governar, suspeitas e constrangedoras, né? O cara, Flávio, teve que lamber as botas de Trump, pedindo a Trump para taxar o seu próprio país, não é? É muito louco isso. E as pessoas acham isso normal. E a última, agora, que foi pedir para Trump transformar tráfico, não é? Em terrorismo. Isso para poder levar vantagem aqui dentro, esquecendo ele que ele está envolvido com o próprio tráfico, mesmo porque não há ausência de lei, não é, para o Brasil com relação a condenar terrorismo e nem tráfico, mas é uma forma de entregar o país a Trump para ele, com desculpa de combater terrorista, vir aqui pegar ainda o que nos resta, não é? Esse cara lá atrás foi muito conhecido por ser amigo e parceiro do capitão Adriano, que é aquele que é chefe de escritório do crime organizado no Rio de Janeiro. Ou seja, se você quisesse matar alguém, você batia no escritório de Adriano, do capitão Adriano, ele tinha matadores de aluguel e você podia limar as pessoas. Esse cara é amigo, foi condecorado, inclusive, por Flávio Bolsonaro. E no Rio de Janeiro é a matriz bolsonarista, é lá que é o quartel-general dessa gente. E nesta operação agora recente, a operação Unha e Carne, porque ela tem como objetivo ver a relação de uma coisa com outra, né? Essa operação ela é tão escandalosa que ela conseguiu juntar o puro suco da criminalidade e da corrupção do Rio de Janeiro e que é muito significativa porque também representa o Brasil. Na operação se juntou bicheiro, pastor de igreja, crime organizado e político, não é? Mas a gente não vê Zé Cocá, nem Grampinho, nem Caiado, ninguém falando disso. Porque para eles vale a pena falar de Jacques Wagner, né? E sigamos aí a vida. Nessa operação foi preso Márcio Pôncio, que é um pastor fundador da igreja Nuvem, e não é mais... Oh, meu Deus, ele é um empresário de cigarro. Eu gostaria de saber, com todo o respeito dos evangélicos, se eles não são contra os vícios, né? Além de ter uma família que vive pregando ostentação na internet. Ele também, o Márcio Pôncio, é pai de Sara Pôncio, do Solidariedade, né? Vai vendo, que é uma parlamentar que tem um CPF que implica na maior dívida com a União. Essa mocinha deve para a União nada menos que 1 bilhão e a família 3 bilhões. E toda essa gente, não é, está ligado a Rodrigo Bacelar, que está preso, que seria candidato a governador do Rio de Janeiro, apoiado por quem? Por Flávio Bolsonaro. E toda essa gente está ligada a Cláudio Castro, que é governador bolsonarista e que, se não tivesse sido afastado e respondendo, né, seria candidato ao Senado apoiado por Flávio e por Bolsonaro, né? E toda essa gente tem vínculo com a Dilcinho, o bicheiro que foi preso agora, e nessa conversa toda tem envolvido 3 milhões de dinheiro, que a gente já sabe que é lavagem de dinheiro do crime organizado que passeia na mão dessa gente. Flávio já está envolvido e ainda não explicou 60 milhões lá do Master para o filme do seu pai. E para completar a desgraça, a gente ainda pegou Damares dando um depoimento, eu vi isso agora, denunciando que está sendo perseguida, que a sua filha está sofrendo ameaça de vida, não é? Por bolsonarista. Michele e Damares estão vendo o que significou acompanhar o patriarcado, a extrema-direita e falar mal das feministas. Sigamos, que a coisa tá feia.